Vamos falar um pouquinho agora sobre barramento de dados. Então, quando nós temos um sistema, né, ele possui vários componentes, uma das formas que nós temos para poder facilitar a interconexão desses componentes é um barramento. Basicamente, um barramento ele é um conjunto de vias, né, condutoras, e eu vou poder interconectar os meus componentes, sendo que um barramento ele permite a comunicação normalmente de um para um, ou seja, um componente comunica com outro componente que faz parte do barramento. Em alguns barramentos você pode ter comunicação de um para vários. Um componente consegue mandar mensagem para todos os outros. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo nessa figurinha, no qual eu tenho um barramento, então essas vias verticais, elas representam o meu barramento. Tá? Então seria um barramento com 8 bits. Né? Eu tenho 8 vias, um barramento paralelo, transmissão paralela. Nós temos aqui um microprocessador, né? Que seria um processador programável. Nós temos um dispositivo contador, né? Um temporizador, um contador. Nós temos um teclado. Nós temos uma porta de comunicação serial. Então, aqui no caso, nesse barramento, seria uma espécie de barramento mestre-escravo, no qual o microprocessador ele é o mestre do barramento. E os outros dispositivos são dispositivos escravos, ou seja, eles respondem às requisições do processador. Neste exemplo aqui, este é um barramento que permite comunicação de um para um, ou seja, o microprocessador pode conversar com o computador, ou com o teclado, ou com a serial, mas não com mais de um ao mesmo tempo. E para fazer essa comunicação, cada dispositivo, né, escravo, ele possui uma porta de habilitação. Essa porta de habilitação permite o quê? Ele configura as saídas aqui para poder acessar o barramento. Quando o dispositivo está desabilitado, a saída aqui ela fica em alta impedância. O que significa isso? A impedância é uma propriedade que os materiais condutores apresentam para facilitar a passagem de corrente elétrica. Então, quando você tem um barramento que está em alta impedância, ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica. Então, quando eu coloco as saídas, por exemplo, do meu contador em alta impedância, significa que a corrente que estiver trafegando aqui pelo barramento não vai entrar no meu contador. É como se ele tivesse desconectado, não é bem isso, mas é como se ele tivesse desconectado fora do barramento, por aquele instante. Então, quando eu quero que ele comunique-se no barramento, que ele possa, né, receber e transmitir dados, eu habilito e aí ele muda a configuração da porta de entrada para poder a corrente entrar aqui no circuito das entradas dele, né, e ele poder também gerar sinal de saída para chegar no processador. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece aqui nesse exemplo do barramento de dados. E o barramento de dados ele é um dos, vamos dizer assim, dos meios de interconexão, né, das tecnologias que a gente tem para interconectar componentes em um circuito, uma das mais utilizadas. É claro que ele é simples, né, porque o barramento, como ele permite comunicação de um para um, enquanto o processador está conversando com o computador, pode ser que o teclado fique esperando, né? Então você não consegue ter uma solução escalável, no sentido que se eu tiver um barramento com muitos componentes, né, o tempo de espera desses componentes para poder acessar o barramento ele vai ser muito alto e isso vai trazer problemas dependendo da performance que você deseja para o seu sistema, né? E aí existem outras soluções, né, barramentos hierárquicos, redes, né, dentro de uma placa de circuito impresso ou redes intra-chip, dependendo do tipo de sistema que você está trabalhando. Tá?